Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Finalmente chegou o grande dia aí da gente celebrar o nosso 100º webinário, né? Esse projeto de Training and Education que a gente criou. Foi um projeto idealizado num momento super crítico da nossa história, durante a pandemia, onde a gente precisava encontrar formas aí de continuar se comunicando com os cirurgiões dentistas, os técnicos em prótese, levar conteúdo técnico e realmente se manter próximo, né? Dos nossos colegas, enfim, de toda a comunidade da odontologia. Então, hoje a gente celebra nosso 100º webinário com muita alegria e alguém que a gente selecionou com muito carinho, convidou com muito carinho, que é a professora Ana Cecília Aranha, minha colega querida, né? A gente fez pós-graduação junto na USP. A gente não vai entrar agora, não vou entrar agora nos detalhes da apresentação, mas eu já queria deixar de cara mais uma vez, né? Porque a gente já se falou muito antes, mas de verdade, na frente de todos, gostaria de deixar meu muito obrigada por rapidamente aceitar nosso convite e fazer parte desse momento que é tão especial para a gente, né? Esse marco que celebra um projeto aí de anos, né? 2 anos já, 2 anos, 3 anos que a gente está aqui. Então, obrigada, Ana, por ter aceito o convite. Na verdade, a gente está aqui junto, a equipe da Culser, né, preparando esse webinário todo para vocês. Então, eu queria apresentar a Pamela. A Pamela é a gerente de marketing da Culser, e a Pamela tem uma participação super especial durante todo esse webinário. Vocês vão ver ela em algumas inserções aí durante a nossa apresentação. E eu queria que a Pamela falasse um pouquinho aí sobre qual que vai ser o papel dela nesse webinário e os momentos que ela vai aparecer. Olá, pessoal, muito boa tarde. Novamente, obrigada pela presença de todos vocês. Vocês, com certeza, são pessoas e peças muito importantes desse processo que a gente tem ao longo de todos esses anos de webinário. E hoje, esse webinário comemorativo que a gente preparou aí com todo carinho e com algumas surpresas e oportunidades para vocês aproveitarem. Bom, não vou tomar muito tempo da apresentação da doutora Ana Cecília, só queria contar para vocês que ao longo da apresentação, vocês verão um QR Code aí na tela, onde vocês vão poder escanear e aproveitar uma oferta imperdível que a gente criou especialmente para o webinário, tá? Dando para quem está conosco ao vivo assistindo a toda a apresentação, a todo o conteúdo, 30% de desconto na resina Carisma Diamond One e 10% de desconto no Gluma Bond Universal, tá? Essa é uma oferta, uma promoção exclusiva para vocês que vão acompanhar com a gente aqui ao vivo, tá? O webinário, e que não estará disponível depois que a gente finalizar esse conteúdo, tá? E também teremos 2 sorteios exclusivos para quem estiver aqui conosco, tá? Então, vai ter um momento aí que a doutora Ana Cecília vai fazer uma pausa para a gente fazer o primeiro sorteio e, na sequência, a gente vai sortear um outro produto que a gente preparou aí também com todo carinho para vocês que estão aqui conosco, prestigiando a gente ao vivo, tá bom? Passo a palavra para a doutora Patrícia de novo, para a gente continuar com o nosso conteúdo e eu volto a falar com vocês daqui a pouquinho. Obrigada, Pamela. Na verdade, agora é a apresentação formal e oficial do webinário, né? O tema que a gente selecionou hoje para abordar, o tema é Simplificando seus procedimentos restauradores com Carisma Diamond One. Então, é uma abordagem, assim, focada nas resinas de cores únicas, né? Quão simples pode ser trabalhar com elas no dia a dia. E a professora Ana Cecília Aranha, queridíssima, para quem não a conhece, que eu acho muito pouco provável, mas eu vou fazer uma breve introdução e depois ela complementa toda a apresentação, mas ela é mestre em odontologia, com área
de concentração em dentística pela Unicamp, doutora também em odontologia com área de concentração em dentística pela Faculdade de Odontologia da USP, professora livre docente também de dentística pela Faculdade de Odontologia da USP, é uma pesquisadora. É uma clínica, né? Ela atende na clínica privada dela, que é um espaço lindo, que é o São Paulo Dental Studio, que além de ser uma clínica super linda, é um espaço preparado com muito carinho aí para receber várias pessoas nos cursos, que eles têm uma programação super interessante nas diversas áreas da odontologia. E agora, não vou falar mais, eu vou deixar passar a palavra para a Ana. E é todo seu palco, Ana. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, Patrícia, obrigada, Pamela e toda a equipe da Cuser, né, pelo convite. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, ainda mais celebrando aí o 100º webinário. Bom, você falou mesmo, né, eu tenho uma escola hoje, né, na São Paulo Dental Studio, eu prezo muito pela educação dentro da odontologia, e aí, quando a gente está junto, né, de uma empresa que faz também educação continuada, isso é tão importante, né, e se eu estou aqui hoje, né, representando e podendo falar junto a vocês, é porque realmente eu acredito muito nesse projeto de vocês, e já até parabenizo, né, e estar aqui no 100º webinário, para mim, é uma honra e uma alegria. Então, agradecer a toda a equipe da Cuser, especial para você, Paty. E vocês são parceiros, né, da Arena, da São Paulo Dental Studio, estão presentes com a gente nos nossos cursos, acreditam, né, na nossa proposta também. E aí eu sempre tenho que falar que os nossos parceiros são aqueles que a gente acredita. A gente não vai fazer parceria com empresas que possuem ou produtos, equipamentos, que a gente não segue uma filosofia da odontologia que a gente quer ver, que a gente quer fazer, que a gente preza, né, de uma odontologia ética, honesta, séria, baseada em evidência científica, né? Então, eu agradeço demais por falar de um tema que talvez as pessoas também não estejam muito acostumadas, que eu vou falar de resina composta, falar de carisma Diamond One, mas é a minha rotina clínica. Eu sou uma professora de dentística, como a Paty falou, apesar de trabalhar com laser, muitas pessoas me conhecem pelo laser, mas o laser vai para todas as especialidades, mas o que eu faço na atuação clínica mesmo é dentística, né? Então, a Paty já mostrou aqui um pouquinho da minha trajetória. Eu gosto muito de falar, acho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um caminho, e nesse caminho, né, nem tudo são flores, a gente vai aprendendo muito, mas é tão importante a gente reconhecer, principalmente todos os lugares em que nós aprendemos e tivemos a possibilidade de crescer, né? Hoje eu sou proprietária, na verdade faço a gestão dessa clínica da São Paulo Dental Studio, né? Convido todos vocês a conhecer. Não é só um espaço da nossa clínica mesmo, do consultório, temos muitos pacientes, mas também a gente tem um centro de treinamento e a Arena da São Paulo Dental Studio, que recebe, né, muitos cursos realmente em todas as áreas, não somente os meus, mas também de vários colegas aí, e eu fico muito feliz da Cuser estar presente com a gente também. Um pouquinho de história aqui também, eu me formei na FOP, mas eu gosto de contar essa história, que eu acho interessante, que as resinas que eu utilizava na minha clínica, lá, quando eu estava me formando, na Faculdade de Odontologia da FOP, Unicamp, né, em Piracicaba, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, era carisma e Durafil, né? Então, eu falo que quando a gente aprende na escola, algo que a gente nunca mais vai deixar de usar. Então, ao longo desses últimos anos, né, então, para mim, carisma e Durafil foram as resinas de escolha, realmente, porque fizeram parte da minha história. E eu, como eu sempre gostei de dentística, fiz iniciação científica na dentística, trabalhei muito com adesão, né? A carisma sempre esteve muito próxima aqui da minha vida. Então, lá, desde essa foto inicial, olha ali, uma foto na graduação, depois no mestrado também. E aí eu chego na USP em 2003, né? Quando eu conheci a Patrícia, minha colega de doutorado, né? Estávamos na mesma turma de doutorado. E a gente continua a estudar, então nós continuamos, né, a trabalhar. Então, olha como a gente, na história, a gente vai juntando. E eu tenho uma linha de pesquisa muito forte com hipersensibilidade dentinária, mas eu fui buscar alguns trabalhos em que eu tenho o Gluma Desensitizer como o meu, posso dizer, dessensibilizante obliterador preferido,
Porque eu sei, eu tenho resultados, né? Como a Patrícia falou, eu faço pesquisa. Eu tenho um grupo, que é o GPEC-HD, que é um grupo de pesquisa, ensino em clínica e hipersensibilidade. Então, se eu coloco o Gluma no meu protocolo associativo de hipersensibilidade, né, no controle de dor de hipersensibilidade dentinária, é porque tem uma razão. Porque a gente já estou trabalhando com o Gluma desde a época do meu mestrado, ou seja, desde 2001. E todos os meus projetos e todos os meus resultados, eles vão muito positivos para o Gluma Desensitizer. Então, é o meu obliterador, meu dessensibilizante ali que não pode faltar na minha gaveta, né? Então, a Cooser ali me acompanhando ao longo desses últimos e ótimos anos, com certeza, né? Bom, e eu vou falar então hoje sobre uma resina que eu uso, que eu gosto, e se eu não gostasse, eu não estava aqui, não estaria aqui falando com vocês, mas eu vou falar como que a gente pode simplificar os procedimentos restauradores com Carisma Diamond One, né, a resina de uma cor única, que vai ali, né, diante, como a própria Cooser coloca, diante de vários desafios, a gente vai conseguir acertar muito bem. Quando eu falo em simplificar, eu não quero dizer que vou fazer de qualquer jeito, ou dizer que está mal feito. Muitas vezes o simples a gente pode até confundir um pouquinho. Isso é muito pelo contrário. Para que a gente consiga simplificar, muitas vezes a gente precisa de muito mais até tecnologia. E é o que essa resina vai trazer para você dentro do consultório. Simplificar alguma coisa vai significar entregar uma coisa muito bem feita, com muita qualidade. Só que você vai apresentar o quê? Uma palavra que eu gosto muito, que é eficiência e praticidade. Então, você ganha muito mais tempo, muitas vezes, quando você está escolhendo aquela resina, muitas vezes isso pode ser um desafio, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, se a odontologia que a gente quer ver hoje, que a gente quer fazer, né, que eu falei lá no começo, que eu sei que a Cooser preza muito, e a gente como escola, como São Paulo Dental Studio também, é fazer com que as intervenções sejam cada vez mais minimamente invasivas, que a gente tenha muito mais, que a gente seja muito mais conservadores, mas que a gente possa simplificar, ou seja, técnicas menos invasivas e materiais que ainda vão simplificar o nosso dia a dia. Isso vai trazer muitos benefícios, não somente para nós, mas também para o nosso paciente. A gente otimiza até tempo, muitas vezes, né? Tempo e mesmo material. Se eu perguntar para vocês, pensem comigo, qual é o seu objetivo quando a gente faz uma restauração em resina composta? Meu objetivo, muitas vezes, eu estou pensando aqui em trazer longevidade para o meu paciente, em fazer com que esse paciente, ele tenha função, mas ele tem estética também. O objetivo, muitas vezes, a gente fala, é harmonizar com o dente, com a estrutura dental que a gente tem. Simplificar a restauração, como eu falei para vocês, né, é trazer uma técnica, é trazer algo que vai ser tão bom para mim quanto para o meu paciente, ou seja, é aquele ganha-ganha. Eu estou pensando aqui em longevidade, eu estou pensando em resistência, eu estou pensando em selamento marginal, eu estou pensando em estética, claro. Eu quero entregar para o meu paciente o melhor resultado estético, mas eu quero que tenha uma durabilidade. Eu quero que seja resistente a todas as forças mecânicas que aquele paciente vai sofrer, ou mesmo diante de desafios ácidos, quando a gente está falando de pacientes hoje cada vez mais consumindo dietas ácidas ou pacientes com refluxos gastroesofágicos que vão trazer o ácido de origem intrínseca também na cavidade bucal. E eu quero que eu tenha, que essa restauração em resina composta tenha um selamento marginal. Selamento marginal diretamente correlacionado ali à longevidade. Então, eu tenho mais longevidade, eu ganho mais tempo, eu tenho uma melhor condição ali para o meu paciente. Só que eu pergunto para vocês, e o seu paciente? O que ele quer quando você faz uma restauração? Ele procura você vai substituir uma restauração antiga ou ele vai precisar fazer uma nova restauração? Eu tenho certeza que o paciente vai falar, eu quero conforto, eu quero sentir que, na verdade, quase nada foi feito, que substitua, né, o dente, a gente tem que explicar para ele que nada vai substituir o esmalte, a dentina que ele tem, porém que a gente tem materiais hoje que podem se tornar imperceptíveis. Imperceptíveis? Talvez sim, quando a gente faz a técnica correta e utiliza o material adequado também. E aí, como é que a gente escolhe, então, esse material? Como é que eu vou trazer esse benefício para o paciente? Se eu estou pensando em longevidade, em durabilidade,
mas meu paciente está pensando em conforto, como é que a gente junta tudo isso? Muitas vezes a marca é escolhida, né, a resina composta é escolhida pela marca, ou pelo preço, porque você assistiu uma palestra de algum professor, ou algum colega sentado com você, às vezes de uma forma muito informal, vai falar, eu estou usando aquela resina, nossa, usa porque ela é muito boa. Ou você vai conhecer a composição dela, você vai conseguir entender qual que é a matriz, qual é o tamanho da partícula, né? Às vezes um representante vai até o seu consultório para mostrar. Mas o mais importante ainda do que pensar na resina composta, né? Eu quero falar para vocês hoje de um material que eu tenho usado, que eu gosto muito. E qual que é o diferencial, então, dela? Né? Vamos chegar na Carisma Diamond One, a gente vai pensar qual que é o diferencial? É uma resina muito nova que a gente tem no mercado? Não. Na verdade, Carisma Diamond, gente, a gente tem a Carisma Diamond One, ela tem a mesma composição da Carisma Diamond, mas ela tem uma apresentação diferente. Ela tem uma apresentação que para mim veio para ficar, porque ela facilita para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando em dentes posteriores, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui da Carisma Diamond One. Bom, Carisma Diamond, a gente está falando aqui de uma resina nano-híbrida. É uma tecnologia que vai garantir muita resistência e um polimento adequado, tá? Isso vai permitir com que a gente, sendo uma resina nano-híbrida, com nanotecnologia, vai garantir redução de contração de polimerização, maior resistência ao desgaste, melhores propriedades mecânicas, né? E olha que a gente está mostrando nessa micrografia aqui um pouquinho das partículas, como essas partículas elas são pequenas e elas vão garantir para a gente o quê? Um ótimo polimento, né? Então a gente consegue, na verdade, ter partículas pequenas, mas olha a quantidade, em grande quantidade faz com que a gente possa aumentar o quê? A densidade dessas partículas vai garantir menor contração de polimerização. Isso vai garantir para mim aquela característica que eu falei lá no início, até longevidade, selamento das margens. Então, pela menor quantidade de matriz dentro da bisnaga, a gente tem ali uma possibilidade de redução de contração de polimerização, maior resistência ao desgaste, as propriedades mecânicas são melhoradas, tá? Então, favorece resistência ao desgaste, melhora nas propriedades mecânicas, né? E ainda vamos pensar num mundo aí que a gente está cheio de pacientes que estão apertando, que estão estressados, né? Que tem muito bruxismo, seja noturno, seja em vigília. Eu preciso de resistência, mas eu também quero estética, porque meu paciente também vai pedir, também vai solicitar. Mas ao mesmo tempo que eu quero resistência, ele quer estética, eu preciso ter um material que vai me fazer trazer todas essas características, né? Então, nesse ponto aqui, chave, a Carisma Diamond é um excelente material, tá? E eu não quero ser tendenciosa, não, né? Pensando que a gente está no webinar aqui da empresa, mas é algo que eu uso, sim, no meu dia a dia. Mas mais ainda do que pensar que clinicamente ela é uma resina fácil de trabalhar, eu dou um resultado estético, um conforto para o meu paciente, eu tenho que voltar na literatura. E eu falei para vocês que a odontologia baseada em evidência, ela é muito importante. Eu vou pegar aqui um trabalho de um professor que foi meu lá na FOP Unicamp, o professor Marcelo Giannini. E o professor Marcelo Giannini, nesse trabalho com vários alunos, né, ele fala sobre... ele faz, na verdade, uma avaliação de propriedades físico-químicas, né, e das partículas mesmo, a caracterização das partículas de vários tipos de resinas, né, e nesse trabalho que é muito recente mesmo, a Carisma mostrou ela ser muito mais estável, depois de 12 meses, quando eles fazem o envelhecimento das amostras, e aí a gente começa a observar que existem, sim, bons resultados, né, em função muito das partículas também da sua matriz, então, por conta da composição dessa resina, ela é uma matriz, ela não é uma resina que tem uma matriz igual às outras demais do mercado, né? Então, o resultado do trabalho mostra que o tamanho, a forma, o conteúdo das cargas, eles foram analisados não só por microscopia eletrônica de varredura, por espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, que é o EDX, são duas técnicas diferentes para fazer a avaliação dessas partículas, né? Mas a Carisma Diamond foi aquela resina que conseguiu, então, manter ali uma estabilidade nas suas propriedades físico-mecânicas depois de 12 meses após a avaliação. Olha que interessante. Então, tá bom, mas a gente está falando aqui de composição, vamos pensar, a grande maioria das resinas compostas, a matriz é o quê? Bis-GMA, e aí ela precisa de um pouquinho mais de viscosidade e ela precisa de um diluente que é o TEG-DMA.
e partículas de carga que eu coloco ali para vocês, podem mudar de acordo com a resina. Vamos falar um pouquinho do que é a resina convencional, as resinas, muitas resinas do mercado, que tem o bis-GMA. O bis-GMA, na verdade, né, ele vai precisar desse diluente, está presente na grande maioria, essa é a grande matriz, só que ele apresenta ali uma maior concentração, uma contração de polimerização. Tem uma tensão que vai trazer, a literatura mostra, na verdade, e talvez seja um dos grandes desafios aí da resina composta. Como é que a gente vai diminuir a possibilidade de fraturas, de lascamento da própria resina, né, ou do próprio desgaste, dando propriedades mecânicas. E talvez o bis-GMA, né, não traga para a gente essa característica aí tão interessante. E aí, eu trago para vocês o que é tão diferente, então, né, a Carisma Diamond e a Carisma Diamond One. Eles têm um monômero, o TCD de uretano, que tem muitas vantagens clínicas aí para o dentista, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo, né, mostrando para vocês aqui como é que ela vai funcionar. Então, Dini, pode colocar o vídeo para a gente. É isso aí, gente. Eu quero traduzir, falar um pouquinho desse vídeo, né, que é tão didático, né? Ele mostra, na verdade, o que eu chamo aqui desse monômero TCD de Big Concept, né? Porque a gente mostra que tem uma estrutura de matriz que vai vibrar vai vibrar menos. E assim vai gerar uma menor tensão de contração, melhor grau de conversão, e que isso traz realmente muitas vantagens clínicas, né? A função do uretano é melhorar realmente a reatividade da molécula, vai promover formação de muito mais ligações duplas, vai ter uma melhor polimerização. E ainda mais, gente, esse material ele vai melhorar a elasticidade, vai promover redução de estresse de contração. E que isso quer dizer lá para a nossa clínica? Muito mais. As propriedades mecânicas são melhoradas, menor possibilidade de fendas marginais, manchamento vai ser menor, e é claro, o que eu falei para vocês lá no início, que eu quero maior longevidade. Então, eu tenho um tempo melhor aí de previsibilidade, eu posso dizer, né? E essa resina, ela é a única que a gente tem no mercado hoje que tem a tecnologia, tá? Então, trazendo aqui outro trabalho de pesquisa para vocês, né? Um trabalho que mostra... o objetivo foi avaliar as alterações de brilho, cor de materiais restauradores estéticos submetidos a armazenamento em bebidas ácidas, mostrando aqui resultados muito interessantes. Vou mostrar duas tabelas interessantes aqui do trabalho, né, comparando a Carisma Diamond com outras resinas do mercado, né, que tem matrizes completamente diferentes. Então, lembrando que a Carisma é a única que tem essa matriz, que é um diferencial, né, mostrando não somente aqui falando sobre a mudança de cor, a gente vê resultados muito mais satisfatórios quando a gente olha resultados aqui na tabela, resultados estatísticos, tá? A gente vai ter tanto tempo para mostrar esses resultados, mas para mostrar para vocês o quanto que eu posso ter realmente
mesmo aqui, né, depois de colocar aqui o próprio resultado, depois de degradar. Então, as amostras são submetidas a desafios mecânicos, ou aqui, nesse caso, desafios ácidos, mostrando aqui uma menor variação de brilho, por exemplo, né? Então, a literatura já mostra o quanto ela pode ser diferente e a clínica também. Pamela, eu vou passar para você, para a gente fazer o sorteio agora e depois a gente continua com mais informações. Maravilha, obrigada, doutora. Bom, vamos começar nosso primeiro sorteio. Para esse primeiro sorteio, para quem está aqui ao vivo com a gente vai sortear um kit Carisma Diamond One. Esse kit ele é composto por 2 resinas Carisma Diamond One e um adesivo Glumabond Universal, tá? Para vocês fazerem aí todo o processo da restauração, utilizando já tanto o adesivo Glumabond Universal, que é da Cooser também, e as 2 resinas Carisma Diamond One. Tá? Aproveitando, enquanto o nosso sorteio está rolando, estou contando aí com a ajuda de outras pessoas que estão rodando sorteio, já a gente vai saber quem foi o ganhador. Queria de novo reforçar, para quem está aqui com a gente ao vivo, apontar o celular, escanear o QR Code que está aparecendo na tela, para aproveitar os descontos exclusivos que a gente preparou para vocês no dia de hoje. E também ter acesso aos nossos sorteios, que a gente ainda vai ter mais um sorteio no final aí da palestra, do conteúdo da doutora Ana Cecília. E eu já tenho aqui o nome da ganhadora. Nossa sorteada foi a Renata. Renata, a gente não tem aqui o seu sobrenome, mas em breve a gente vai entrar em contato com você, a gente está com os seus dados no seu registro, e a gente vai entrar em contato com você aí nos próximos 5 dias úteis para a gente pegar os seus dados e enviar para você o kit que você ganhou, tá bom? Parabéns aí pelo sorteio. Doutora, pode continuar. Obrigada, Pam. Olha, ganhei um sorteio, eu falei para você, eu podia participar também, eu queria ganhar, porque são produtos que a gente usa muito mesmo, mas vamos lá. Bom, gente, falei para vocês que a Carisma Diamond, ela tem, né, essa matriz completamente diferente, única no mercado. E aí, como é que a gente vai selecionar a cor? Então, quando a gente pensa, né, na seleção de cor aqui para Carisma Diamond, a gente tem aqui para dentina, esmalte, as translúcidas, opalescentes, e talvez isso traga, né, algum tipo de desafio, né, para o cirurgião dentista na hora de fazer a escolha de cor, né, mas mostrando que, na verdade, a gente tem aqui uma opção enorme quando a gente vai trabalhar, principalmente em dentes anteriores, excelente, né. Quando eu pego a Carisma Diamond One e a gente vê que eu tenho uma única cor e que ela vai me solucionar diversos, não vou nem falar em problemas, mas desafios, ela ainda ganha mais esse outro diferencial. Então, a gente pode começar a colocar aqui nos dedos da mão quais são as vantagens da gente utilizar uma Carisma Diamond One, e uma delas é não somente a tecnologia que ela apresenta, todas as propriedades mecânicas, mas também a possibilidade de escolher, né, uma única cor, que a gente já vou mostrar para vocês, tá? A gente tem, então, alto grau de polimerização, estou falando aqui dessas propriedades físicas que são importantes, mecânicas, né, com um grau de conversão, baixa contração de polimerização, a resistência flexural ela é elevada, menor risco à fratura. E é claro, gente, que a gente vai poder utilizar aqui com o adesivo que eu uso. O adesivo que eu uso hoje é o Glumabond Universal, né? Então, tenho utilizado aqui na minha rotina. Ele me dá a possibilidade de eu trabalhar não somente como Universal te dá a possibilidade de trabalhar com ácido ou sem o ácido, se eu estou trabalhando em qual substrato. Então, se eu estou trabalhando em esmalte, eu posso fazer um condicionamento seletivo no esmalte e fazer a aplicação do Glumabond Universal, né? Então, ele é um sistema adesivo ali que me dá muitas possibilidades, né? E transforma, na verdade, algo mais simples também. E como a gente estava falando de simplificar, não tem como não deixar de falar, né, que essa combinação aí com o sistema adesivo Glumabond Universal, ele é interessante porque reduz o número de etapas, né? Então, eu posso ter uma estratégia adesiva muito previsível, mas que seja simplificado, tá? Então, cada vez mais a gente vai ver no mercado adesivos cada vez mais simplificados, né?
E vou falar para vocês, os primeiros adesivos tinham muitos ácidos, né? Podiam remover esmieleia como um todo. Hoje a gente já tem, né, sistemas adesivos que têm ácidos mais amenos, que modificam esmieleia, né? Esmieleia. Então, hoje a gente não tem só uma adesão micromecânica, a gente tem uma adesão química também. E eu enfatizo, né, que a gente usar o Glumabond universal é algo também que vai simplificar e muito vantajoso, tá? Então, desde 2009, né, de 2009 para cá, se não me engano, cai a patente do monômero, que é o 10-MDP, né, e ele vem com força aí para os nossos adesivos, tá? Então, o adesivo universal pode ser utilizado com a técnica do wet and rinse, ou seja, do condicione e lave, pode ser um autocondicionante, né, um self-et, um autocondicionante, ou eu posso fazer um condicionamento só no esmalte. Então, a gente pode utilizar em várias técnicas de adesão e também sobre uma grande variedade de materiais dentários, né, dentários, o que é uma grande vantagem, tá? Então, são muitos anos aí com o Glumabond universal. A Cooser, acho que aproveitou muito dos anos de experiência científica, clínica, para desenvolver um adesivo, né, que pudesse ser utilizado em várias estratégias e não somente sobre o substrato, né, sobre esmalte dentina, mas também sobre vários materiais dentários, tá? Isso que é muito importante. E aí, vocês podem me perguntar, mas como assim? Você vai ter uma única cor? Né? Como é que eu vou utilizar, mesmo se eu tenho um dente um pouco mais escurecido ou um dente que tem opacidades completamente diferentes, né? Vou falar para vocês que a gente tem partícula e matriz são ajustadas ao índice de refração e vão atingir translucidez e efeitos ópticos. Querem um exemplo? Né? Vou mostrar para vocês nós chamamos de adaptação dinâmica da cor. Olhem, esse é um dente de manequim, mas ele tem diversas, né, opacidades aqui. E olha como a inserção da Carisma Diamond One permite, né, que eu tenha um ajuste dessa cor de acordo com o substrato que eu estou trabalhando, né? Então, eu pego dentes aqui um pouco mais escurecidos, né, até os dentes mais claros, e a gente consegue fazer esse ajuste, é realmente maravilhoso. Eu tenho trabalhado muito com lesões cervicais não cariosas, né, já que eu trabalho muito com pacientes, né, recebo muitos pacientes com hipersensibilidade, que muitas vezes eu não vou utilizar o Gluma Desensitizer no protocolo de dessensibilização, mas eu preciso partir já para restauração, porque existe uma perda substancial ali de tecido, eu preciso devolver a mecânica ali daquele dente, né? Fazer uma distribuição de força mais igual. Então, eu parto para utilizar, e hoje a minha resina de escolha, porque eu vou encontrar ali substratos completamente diferentes, né? E principalmente, às vezes, eu tenho uma dentina exposta, né, com uma coloração, e quando eu coloco a Carisma Diamond One, eu tenho resultados estéticos aí muito favoráveis, e fora a facilidade, o próprio escoamento dela, né, ela não vai grudar na espátula, então ela tem características, assim, para o clínico que são muito importantes, tá? Então a gente tem a solução de uma única cor para restaurações ali do nosso dia a dia, independente da cor do substrato do nosso paciente, né, num único frasco. Então vamos ver como é que a gente tem essa adaptação da luz, da resina, né? Como que é essa adaptação nesse próximo vídeo aqui para vocês.
Vocês viram, né, como que a gente pode adaptar, né, a resina. Então, eu quero mostrar para vocês que além, né, dessas características, das propriedades mecânicas, a gente tem uma resina com uma consistência muito firme, que não vai aderir à espátula, como eu falei já para vocês, vai facilitar a modelagem, ela é gostosa de trabalhar, tá? E depois que a gente finaliza, né, e que a gente coloca, ela não é uma resina bulk, tá? Mas é uma resina que a gente vai trabalhar em incrementos, isso é importante a gente falar, né? Não quer dizer que ela vai ter uma única cor e vai solucionar diversos problemas ou desafios na hora de encontrar cor, mas ela não é uma resina bulk, tá? Então a gente vai trabalhar de forma incremental, mas com essa consistência muito tranquila, muito gostosa, sem aderir à espátula. Vai facilitar muito a modelagem da resina. E assim que a gente termina de fazer essa modelagem, né? A gente vai pensar no polimento, a gente vai fazer a fotoativação, claro, e como eu falei para vocês, grau de conversão ali excelente, né? Mas eu preciso fazer um polimento. E por conta das nanopartículas ultra finas na composição da Carisma Diamond One, eu tenho um polimento excelente, tá? Então, hoje o meu protocolo é utilizar em dentes posteriores, eu utilizo sempre a Carisma Diamond One e eu vou utilizar o Gluma Bond Universal para atuar sempre em conjunto, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui um caso, e esse é um caso da doutora Priscila, a professora Priscila Liporoni. Gosto muito desse caso, é do material da Kuser, né? Mostrando a substituição de um amálgama. Então, a gente vai... Isso é algo de rotina que a gente faz no nosso consultório praticamente todos os dias, né? Então, a gente precisa fazer a substituição. Agora, imaginem esse substrato, né? Que eu precisaria pensar em qual é a cor que eu vou escolher. E mesmo se tratando de um dente posterior, talvez muitas vezes não seja um grande desafio, mas o que a gente quer ver e mostrar para o paciente, e o que ele espera, na verdade, é que seja imperceptível, né? Que não só tenha conforto imperceptível. E para nós, como eu falei lá no início dessa aula, eu quero que tenha uma durabilidade, eu quero que realmente a gente tenha, né, um efeito aí e dure por muitos e muitos anos, né? Então, aqui é a remoção do amálgama e logo depois, então, eu tenho, né, o condicionamento seletivo no esmalte, a aplicação do Gluma Bond Universal, tanto esmalte quanto em dentina, então, fazendo toda a sequência, toda certinha, e olha quando é colocado, então, a resina, ela se confunde, né, ela acaba desaparecendo ali naquele substrato. E é muito gostoso quando a gente começa a trabalhar com ela, né, os resultados são imediatos. E aqui já, né, o polimento, né, mostrando a facilidade de polimento e o brilho da restauração, tá? Um outro caso que também está no blog da Kuser, né, mostrando outra substituição, e olha, gente, olha o resultado que a gente tem. Esse aqui do do professor Alexandre Tateyama, mostrando também a possibilidade de fazer essa substituição, e como eu falei para vocês, a gente tem ali resultados clínicos que posso dizer para vocês que são surpreendentes, tá? Bom, não se esqueçam, né? Quero colocar aqui algumas recomendações que eu passei nessa aula, que mesmo se tratando de uma resina que tem uma matriz diferente, única no mercado, que tem uma tecnologia que vai trazer essa simplificação para nós no nosso dia a dia, que eu vou falar para vocês, experimentem, que vale a pena, tá? Eu estou falando que vale a pena porque eu uso e porque eu recomendo. A gente vai trabalhar sempre de forma incremental. Então, essa é uma recomendação muito importante. Não se trata de uma resina de um único incremento, mas sim de uma única cor. Além de tudo, ela tem característica aqui de ter uma radiopacidade, né? Muitas vezes eu posso trazer alguma limitação dela, se vocês podem me perguntar, existe alguma desvantagem da gente utilizar a Carisma Diamond One? Muitas vezes em dente anterior. Eu já vou falar para vocês que eu já fiz em um caso de dente anterior, mas um dente com substrato sem nenhuma grande alteração de cor, né? E com isso eu tive um resultado positivo. Mas para outros casos, quando a gente precisa de um pouco mais de diferença no substrato, eu talvez tenha alguma limitação. Mas para dentes posteriores, vocês podem ficar, assim, tranquilos, né? Que é um material interessante, né? E é claro que a gente tem que pensar que o nosso procedimento não se baseia somente na escolha de um excelente material. Eu estou falando aqui até na própria técnica do operador, é muito importante, tá? É uma recomendação extremamente necessária que eu fale para vocês, né? A gente não pode terceirizar, e mesmo que eu esteja com um material excelente nas minhas mãos, que eu esteja aqui com a Carisma Diamond One, que seja um material
maravilhoso, mas eu tenho que seguir todos os preceitos ali de uma técnica adesiva. Então, seguir lá desde o momento em que a gente vai fazer a remoção de um tecido cariado, substituição de uma restauração. Mostrei os 2 casos, tanto da Priscila quanto do Alexandre, mostrando que eu tenho que fazer a remoção daquele amálgama de uma forma adequada, né, que eu preciso remover totalmente aquele material, substituir por um novo material, mas eu preciso fazer com refrigeração, eu preciso, né, não usar uma broca nova. Muitas vezes a utilização de motor elétrico vai ajudar bastante também a reduzir um pouquinho mais o atrito, e aí logo em seguida, né, preparar aquele material, que é esse material adesivo, né, eu preciso utilizar o passo a passo do meu Glumabond universal, eu vou escolher ali se eu vou utilizar de uma forma, né, fazendo o condicionamento seletivo no esmalte, determinar o tempo adequado, fazer a aplicação adequada do Glumabond, fazer a fotoativação também adequada, com bom fotopolimerizador. Então, nada disso impede, né, que a gente... É toda uma sequência de passos ali que são importantes, mas que, quando a gente vai utilizar uma resina como a Carisma Diamond One, a gente tem grandes vantagens, ou a gente tem uma possibilidade de sucesso muito maior. Então, escolham, né, quais são os materiais que vocês vão estudar, sempre estudem muito, treinem, se capacitem. Eu vou falar para vocês, experimentem, porque eu tenho aqui características clínicas muito interessantes, como a facilidade na manipulação ou na modelagem dessa resina. Eu tenho a facilidade de não precisar escolher, e talvez o desafio ali de escolher a cor, né, do substrato naquele momento é sim um desafio para nós, cirurgiões dentistas, né? A gente quer entregar o melhor para o nosso paciente, a gente quer entregar conforto, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar nessas propriedades mecânicas, o quanto elas são importantes, o quanto a literatura traz para a gente essa vantagem de usarmos aí um material de excelência, tá? Como considerações finais, como eu falei para vocês, escolham bons materiais, mas ao mesmo tempo tenham uma técnica muito boa, né? Estejam preparados ali para fazer técnicas, estratégias adesivas muito bem feitas. E para isso você precisa estudar, né? Para isso você precisa ter conhecimento, e eu falo que conhecimento hoje é poder. Conhecimento hoje que a gente possa passar para os nossos pacientes e que a gente possa entregar para ele um resultado adequado é poder. Comuniquem ao paciente de vocês que vocês estão utilizando uma resina com tecnologia. Mostrem para o paciente que vocês estão preparados, que vocês participaram de um webinário, que vocês estavam presentes e vocês estão muito mais preparados. Essa comunicação também para o paciente é de extrema importância, tá? O paciente ele tem que conhecer qual é o material que a gente está escolhendo. Em todos os momentos, quando eu estou na clínica, eu levo esse material e falo para o paciente. Eu vou explicar que agora a gente vai começar, eu vou sempre falando passo a passo para o meu paciente, mas eu vou falar agora para você que a gente vai começar, né, a inserir, vou começar a colocar resina que vai substituir o dente perdido, né, o que você perdeu, que provavelmente causado por cárie ou por desgaste, que seja, né, dependendo ali do caso do meu paciente, mas eu vou trazer para ele essa comunicação de que eu estou com um material com alta tecnologia, um material que tem pesquisa, que tem embasamento, que tem evidência e que vai trazer para ele longevidade, conforto e principalmente, talvez o que eles procurem mais, que seja imperceptível, que quando eles olharem no espelho, quando você mostrar o resultado para eles, que eles possam realmente se surpreender. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando hoje pela Cooser. Como eu falei para vocês, né, de um material que eu uso, que eu gosto, que eu recomendo. Se eu não recomendasse, eu não estaria aqui atrás, né? A gente só coloca junto com a nossa marca, o seu nome e a sua marca, produtos que você se identifica, né? Então, a Cooser é uma empresa que eu me identifico demais com todos os produtos, né? Como eu falei para vocês, tem uma história enorme desde a minha graduação, né? Carisma e Durafil para mim eu lembro muito de chegar no almoxerifado da faculdade e me apresentarem uma outra resina, tinha uma outra resina também, eu falava, não, eu quero Carisma e Durafil. E eu adorava fazer uns casos de dentes anteriores, usava muito Durafil, né, que a gente sabe o excelente polimento que a gente tem também, e isso acho que eu trago, então, desses meus 24 anos de odontologia, e com todos esses trabalhos publicados com Gluma Desensitizer, que, como eu falei, é um produto que, para mim, não falta
no meu kart eu tenho para todos os pacientes. Mas agradecer mais uma vez a Patrícia, agradecer a Pamela pela oportunidade de estar aqui hoje, celebrando esse 100º webinário, que venham outros muitos webinários, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Talvez a pandemia tenha trazido para a gente essa necessidade do online. Eu sou uma professora muito do digital, né? Tenho vários cursos online, tenho curso de laser, várias turmas já no online, tenho 5 turmas já formadas, grandes turmas. Tenho agora a turma de cremes dentais, a partir de junho, dia 18 de junho, tem o lançamento do curso de cremes dentais, como que a gente faz prescrição de cremes dentais. Falo muito quando é que a gente vai usar creme dental, por exemplo, para os pacientes que têm resina composta, né? E são assuntos aí que estão realmente super interligados, né? E o digital veio e eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Falando para um público como vocês, né? Que escolheram estar aqui e agradecer mais uma vez essa parceria com a Culzer. Obrigada, Pamela. Obrigada, Patrícia, pela grande oportunidade de estar aqui. Obrigada, Cissa. A gente que agradece. Eu, em nome de toda a equipe aí, a aula foi lindíssima e que bom, assim, que você traz, né? Você ilustra tudo que você fala com artigo científico, com comprovação, né, científica. Então, isso é de muito peso e de muita validade para a gente. Te agradeço muito. Falando um pouquinho do digital, né, que a pandemia, eu digo sempre que esse foi o lado bom, na verdade, porque a gente descobriu o online, né, é uma oportunidade também da gente estar perto de quem está fisicamente longe da gente. Então, a gente conseguiu se aproximar de muitos profissionais que estão aí em regiões um pouquinho mais distantes de São Paulo, e a gente ganhou muito com isso. Com certeza. Antes de passar aí para a Pamela, né, que eu acho que está todo mundo super ansioso, porque quando ela aparece é coisa boa, né, sorteio e tudo mais, eu esqueci de falar no início que a gente ia ter aí uma sessãozinha no final de perguntas e respostas. A gente recebeu 3 perguntinhas aqui que eu queria compartilhar com você. Com relação à Carisma Diamond One. Então, o Eugênio perguntou o seguinte: qual é a diferença entre a Carisma Diamond e a Carisma Diamond One? Né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem um pouquinho mesmo, né? Eu falei um pouquinho, acho que lá no começo da aula, Eugênio, que na verdade a gente não tem muitas, a gente não está falando de uma resina nova, não, né? A Carisma Diamond One. Se quiser acrescentar até alguma coisa, Paty, mas a gente não é a mesma resina, então ela tem a mesma composição, tem a mesma tecnologia, diferente dessa matriz específica, né, da Carisma Diamond, mas a Carisma Diamond One, ela vem na possibilidade da gente ter uma única cor, que vai trazer, né, uma possibilidade de simplificar os nossos procedimentos. É exatamente isso mesmo. Na verdade, é uma cor a mais no sistema que já existe, né? E a Lilian pergunta se ela é uma resina nano e se ela pode ser usada em dentes anteriores como esmalte. Eu falei aqui até para vocês que eu tive uma experiência falei, deixa eu tentar nesse caso, né? Eu tive um caso já que eu fiz, mas ela é uma resina para dente posterior, tá? Sim. Ela é uma resina indicada para dente posterior. Hoje é a minha resina, então eu tenho tenho classe 2, tenho uma classe 1, eu tenho classe 5, eu tenho lesão cervical não cariosa em dentes posteriores, tá? Então, ela não é uma resina para dente anterior. Eu até queria complementar, porque assim, ela é uma resina que tem um nível de translucidez maior. Então, dependendo do caso, você precisa ter um anteparo de substrato, né? Para ela puxar a cor desse substrato. Se for uma classe 4, você não tem aquele esmalte palatino, ou se, mesmo com esmalte palatino, e se não tiver dentina, você vai ter uma restauração acinzentada, ela não vai ficar estética. Então, é essa a limitação. Ela é realmente indicada para dentes posteriores. E a partir do momento em que a gente pode até, por exemplo, pegar esse substrato e utilizar uma Carisma Diamond escolhendo ali no sistema de cores, mas ela perde o sentido, né, da gente estar utilizando uma única cor. Então, a gente acaba utilizando só Carisma Diamond, né, sem ser a One. Vamos deixar lá para o dente posterior, né? Exatamente, ou classe 5, né, que aí são todos, né, enfim, é isso. Mais uma perguntinha: qual o protocolo de polimento para essa resina, né? Eu estou usando, tem um sistema de polimento da própria Culzer, né, Paty, que eu gosto bastante. Então, a gente vai seguir com as borrachas, a gente tem que lembrar sempre de
de colocar refrigeração, tá? Mas não tem não tem nada muito diferente do que a gente faz para qualquer outra resina, tá? Então, existe um kit de polimento da Cuser que eu recomendo também, mas independente de você não utilizar esse sistema de polimento, qualquer, né, polidor, como se você estivesse utilizando qualquer outro tipo de resina. Mas você vai ver que a facilidade por ela ser híbrida e ela ter um bom polimento, você vai perceber que o polimento você ganha rapidamente. Uhum. Uma pergunta que aí não é específica com relação à resina, mas é sobre dentística, né? Da Cristina, ela pergunta se você gosta de utilizar líquidos modeladores, né, na restauração com resina composta e se você acha que ela enfraquece a resina. Esses, né, que a gente chama dos modeling resins, eu gosto dependendo do caso, tá? Principalmente para utilizar na finalização, eu gosto já de finalizar a restauração antes de vir o polimento, da último incremento, eu gosto de vir com o pincel, às vezes com os modeladores de resina, só para deixar aquela superfície já um pouco mais preparada para receber o polimento, tá? Então depende muito do caso, depende do tamanho, da extensão da cavidade, mas eu tenho utilizado com o pincel, com a ajuda do pincel, e ela não enfraquece. A gente tem muito trabalho já mostrando, claro, uma quantidade adequada, e a gente nunca vai usar adesivo, a gente vai usar esses produtos específicos para trabalhar na resina, tá? Muito bom, foram essas as perguntinhas, e de novo te agradeço, e vou chamar a Pamela aí, né, Pam? E vamos lá para o nosso último sorteio. Que belo conteúdo, doutora Ana Cecília, super proveitoso como sempre, fantástico, como todas as apresentações que a gente já fez aí em parceria, que eu já tive a oportunidade de assistir. Mas vamos para o nosso último sorteio. Esse último sorteio é um sorteio especialíssimo. Vamos sortear agora uma cesta de produtos Cuser. Tá? Essa cesta de produto contempla materiais de moldagem, contempla um adesivo Gluma Universal, resina Carisma Diamond One e mais um kit da resina Carisma Diamond One, que é o kit que vem com 2 resinas, Carisma Diamond One e um adesivo Gluma Universal também. Gustavo, vamos rodar o sorteio? Vamos ver quem ganhou. Só um minutinho. Eu queria também aproveitar, enquanto o sorteio está rodando, para avisá-los que quem está acessando o QR Code, tá? Para falar em relação ao desconto, para resgatar o desconto na compra dos produtos que a gente falou hoje. Fiquem tranquilos, tá? Porque os pedidos serão todos redirecionados até segunda-feira, tá? A gente tem um feriado aí pela frente, a demanda de solicitações está bem grande, então na segunda-feira esses pedidos serão concluídos, tá bom? Vamos lá, que já saiu o nome do nosso ganhador. O ganhador da cesta de produtos Cuser é o Maurício Gibson. Maurício, parabéns. Entraremos em contato com você para pegar seus dados e enviar a cesta de produtos para você, tá bom? Queria também aproveitar que o primeiro sorteio saiu só o nome da Renata, sem o sobrenome, e a gente conseguiu identificar aqui no restante dos outros dados do cadastro quem é a Renata ganhadora do kit Carisma Diamond One. É a Renata Pita Gomes. Renata, a gente também vai entrar em contato contigo, tá bom? Nos próximos dias para fazer o envio do seu kit. Gente, obrigada pela participação de todos. Foi uma honra tê-los aqui com a gente. Doutora Ana, muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui com a gente também. E foi aí um ótimo webinário, super comemorativo, como a gente esperava. Obrigada, foi lindo, adorei, foi muito gostoso. A aula passou voando, eu acho que não foram 50 minutos, e sim 5 minutos. Obrigada, agradeço a todos pela presença, e a gente continua aí com esse projeto até que as pessoas parem de pedir, porque na verdade a gente tem essa demanda, e eu acho que eu fico muito feliz em poder contribuir, poder trazer sempre professores tão qualificados para compartilhar suas experiências aqui com a gente. Bom final de tarde, ótimo fim de semana, ótimo feriado para todo mundo e bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.